Nós vamos aprender durante este curso e com ferramentas, entendam bem isso. Você que está participando dessa primeira aula, que vai chegar até o final desta aula, você que participará da segunda aula ao vivo, você que chegará no horário certo, você que participará da aula presencial, ou se for fora daqui de Manaus, da também transmissão ao vivo, nós vamos falar que capelania, para se fazer capelania realmente, nós temos que lançar mão das ferramentas necessárias para isso. Vou repetir. Para ser um capelão, você primeiro tem que entender que tem que ser um cuidador de pessoas e não um visitador de pessoas. Tá? Vou repetir a você. Se você imagina que a capelania é fazer relatório de visitas, eu quero te dizer que isso é um trabalho muito bonito. A minha avó fazia, a minha mãe fazia, eu cheguei a fazer nos meus 15, 17, 18 anos, que era o ato de visitar pessoas. Isso é necessário, isso é bonito, isso é bom de ser feito. Só não podemos afirmar, prestem atenção, que o ato de visitar pessoas é fazer capelania. Porque o conceito primário de capelania, ele não vem do Brasil, ele vem de fora do Brasil. É quando se começou a colonizar os países. Estados Unidos, a Europa, quando se começa a colonizar os países, quando se começa a tirar pessoas da sua cidade, soldados dessa cidade, quando esses soldados começam a percorrer longas distâncias e ficar muitos meses, prestem atenção, muitos meses, distantes de suas famílias, esses soldados começaram a sofrer uma série de problemas emocionais pela ausência dos amigos e familiares. Então, prestem atenção. A ausência dos amigos e familiares do meio em que ele estava acostumado começou a fazer com que a autoestima daqueles soldados caísse. E prestem atenção aqui que nós não estamos falando do acamado, daquele que está enfermo, daquele que está ferido fisicamente. A capelania, ela nasce com a necessidade emocional e não a necessidade física. Prestem muita atenção nesse conceito. A capelania, ela origina-se, ela nasce da necessidade emocional. E eu quero que vocês fiquem muito, muito ligados nisso. Por quê? Porque muitas vezes nós entendemos a capelania como ato de fazer uma determinada ação. Mas a capelania, ela nasceu como ato de cuidar de pessoas que estavam abaladas emocionalmente. Essas pessoas eram os soldados que iam para a guerra. O rei, uma hora é o rei da França, outra hora é o da Inglaterra, mas vamos ficar nesta linha. Resolveu, então, mandar uma capela. E existem outros conceitos. Na nossa apostila, vocês vão ter dois e-books, e que nós mostramos também outras linhas de pensamento. Então, envia uma capela, esperando que aqueles soldados que estavam abalados emocionalmente pudessem ir em busca de auxílio espiritual. Pensem em duas coisas: emoção e auxílio espiritual. Essas duas coisas são muito importantes para tudo demais que nós vamos estudar e vamos trabalhar na capelania. Então, existia uma necessidade emocional que deveria, a princípio, pelo pensamento, ser resolvida por um lado espiritual. Então, se manda a capela. E junto à capela, um sacerdote. Esse sacerdote que passava a atender os soldados ali, naquele ambiente de capela, ele passou a se chamar capelão. Então essa é uma das origens que nós temos, uma das mais aceitas para a capelania. Era aquele que, junto ali àquela capela, atendia, prestem atenção, às necessidades principalmente emocionais de um lado espiritual. Então, neste princípio, queridos, eu vou dizer a vocês que aquele que não conhece pessoas, aquele que não se
identifica com pessoas, aquele que não gosta de pessoas, aquele que não entende pessoas, não pode ser capelão. Porque capelão é bem mais que uma credencial. Capelão é bem mais do que um fator de documentação. Pela origem da capelania, você começa a entender que aquele que deveria ser capelão, ele tinha que entender de pessoas, porque as pessoas estavam com o seu lado emocional fragilizado. Então ele tinha que entender de pessoas. Ele tinha que gostar de pessoas, porque ele ia lidar dia e noite, muitas vezes, com pessoas. Mas ele tinha também que ter Deus na sua vida. Era um princípio basilar, era um princípio básico, era a base para ser um capelão. Eu tenho 11 anos que criei um projeto. Esse projeto é a Capelania Humanitária. Não são 11 dias, não são 11 semanas, não são 11 meses, são 11 anos. Ele nasceu dentro de uma favela no Rio de Janeiro, a partir de uma necessidade das pessoas que moravam dentro da favela. Então, observem bem uma coisa. As pessoas normalmente chegam comigo e dizem o seguinte: professor, o que é preciso para ser capelão? Querido, se eu não estou bem, eu não posso fazer o bem a ninguém. Se eu estou ruim emocionalmente, eu não posso tratar quem tem problemas emocionais. E aí eu vou começar da base. Nós temos na capelania a base do cuidado emocional às pessoas. A capelania não nasceu numa visita ao hospital, queridos. Prestem atenção. A capelania não nasceu para você preencher um relatório para entregar na secretaria da igreja que você visitou tantos leitos no hospital. A capelania nasceu por base em que aqueles que estavam debilitados emocionalmente por estarem na guerra, num país distante, longe de amigos e famílias, estes estavam debilitados, perdendo as forças, o ânimo, entrando em depressão. Por isso se enviou a capela, junto a ela um capelão. A finalidade nessa época do capelão era cuidar das pessoas, partindo do princípio que ele cuidava do lado emocional. Ninguém está falando nessa época de psicólogo, psiquiatra, terapeuta, não. As pessoas tinham problemas emocionais e precisavam ser cuidados por alguém que teria condições de assistir 1, 10, 100, 1000 pessoas. Para ele cuidar daquelas pessoas, ele tinha que ser bem cuidado. E aí surge um braço da capelania, querido, chamado, escrevam, autocapelania. A autocapelania é a capacidade de olhar para dentro de si e encontrar a base do cuidado com o outro. Prestem atenção. A autocapelania é olhar para dentro de si e encontrar a base para cuidar do outro. Eu estou aqui para ser um capelão sobre a sua vida. Serei hoje, serei na próxima aula, serei na nossa aula presencial. Porque eu não sou fruto do acaso, você não é fruto do acaso. Você não está aqui porque você chegou lá na internet, deu um cliquezinho, apareceu lá entre milhões de informações a minha propaganda. E você clicou, falou com a missionária Sara foi educada, pegou, conversou com você e você foi lá para o grupo. Você está aqui porque você tinha que estar aqui. Você está aqui porque era propósito de você estar aqui. Você está aqui porque existe algo maior que cuida da tua vida, que olha para a sua vida. Enquanto você acha que já está na hora de cuidar dos outros, este algo maior, que é a vontade soberana, diz: está na hora de eu cuidar de você. Está na hora de eu te ensinar a cuidar de você. Porque só você cuidando de você, você poderá cuidar de outras pessoas.